Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registradas no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 36, ou melhor, versículo 31 a 36. Versículo 31 a 36. Está na página 1484. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amada comunidade do Senhor, Jesus disse: se vocês continuarem nos meus ensinamentos, serão de fato meus seguidores. Que nós possamos seguir em fidelidade ao nosso Senhor e que Ele seja a nossa verdade. Amém. Por favor. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas o que é verdade? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas pergunto, o que é verdade? A verdade é aquilo que pode ser demonstrado com precisão, com exatidão, com fatos e com a realidade. A verdade é tudo o que é verdadeiro e que tem a ausência da mentira. Conhecer a verdade em nossos tempos não tem sido fácil. Discernir a verdade em tantas mentiras que são contadas, as famosas fake news, tem sido um desafio também para nós cristãos. É tanta informação que chega aos nossos ouvidos, de perto e de longe, que fica humanamente impossível saber qual é a verdade e no que acreditar. Somos aterrorizados por notícias falsas e muitas vezes nos aprisionamos dentro destas mentiras que nós escutamos toda hora, o dia todo. E para piorar, as mentiras são repetidas por pessoas que juraram falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Tudo apoiado em muitos casos por falsos profetas que pregam a sua verdade em seu benefício, geralmente com terror e com medo. A pergunta que o Evangelho nos faz é: se nós, em meio a tudo isso, ainda conseguimos ouvir e discernir a palavra pura e libertadora de Deus. Jesus indica onde está a verdade que nós precisamos conhecer. Ele diz: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus seguidores e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, celebramos 507 anos da reforma da Igreja. E é fundamental reafirmar que a reforma não foi feita e não foi movida por ideias humanas, tiradas da cabeça de um dos padres daquele tempo, e sim da graça da palavra de Deus, sobremaneira naquela que se tornou gente como nós, no Evangelho de Jesus Cristo. A reforma acontece em fidelidade ao Evangelho, a palavra revelada por Deus. A verdade do Evangelho lhe revelou que a gente vive
da graça de Deus e é salvo mediante a fé em Jesus Cristo. A lei tem sua importância. Sim, a lei tem sua importância. Por isso o petismo tem dois lados, lei e evangelho. Mas não é só lei e não é só graça. A lei tem sua importância, sim. Todavia, a lei só serve para identificar que nós somos pessoas pecadoras. Essa é a função da lei. Identificar o nosso pecado. Não é para botar o terror nas pessoas e não é para escravizar as pessoas. Faz isso, mais isso. E aí as pessoas estão rastejando como cobras, sem futuro. Amada comunidade, temos sérios problemas em nossos dias com relação à fidelidade ao Evangelho. Todos os dias ouço pessoas justificando as suas ideias e os seus atos, dizendo: em nome de Jesus Cristo eu fiz isso, pelo amor a Deus e ao nosso Senhor. O que eu defendo, querido irmão, querida irmã, o que eu faço, necessariamente precisa corresponder aos ensinamentos de Jesus. Lutero disse: podes pregar como cristão o que você quiser, mas se não tiver mais evangelho, não tiver mais Jesus Cristo, você tem só palha. E a mentira é palha. E passou. O que eu defendo precisa corresponder ao que Jesus me ensinou. A questão do batismo, Jesus disse: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os todas as coisas que eu vos ordenei. Sim, ensinar o que Jesus ordenou. E sabe o que o nosso mestre nos ensinou resumidamente? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o teu espírito e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mais importante. Sabe qual é o segundo mais importante? Você sabe qual é o segundo mais importante? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e o próximo como a gente gosta de ser amado e respeitado. Simples assim. A vertical, quando amamos a Deus. A horizontal, quando amamos ao nosso próximo. Sabe onde ela está expressa? Na cruz. Deus, minha relação com Deus e a minha relação horizontal no cuidado com o próximo. Ali na cruz, Deus, pela sua graça e sem exigir nada, aceita todas as pessoas por meio de Cristo, que o salva mediante a fé. Fora disso, não somos seus discípulos e suas discípulas, e ainda não conhecemos a verdade, e continuamos escravos de nós mesmos e de muitos profetas do terror também do nosso tempo. Não somos salvos porque seguimos e obedecemos a regras, ritos e leis. Repito, nós não somos salvos segundo a fé e a doutrina que a palavra de Deus nos ensinou como luteranos por regras, ritos e leis. Não. É porque nós cremos em Cristo Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Não é só quem é batizado. Precisa crer. Não é o rito, o sacramento que salva, mas o conjunto das coisas. Portanto, o querido pai e mãe do Frederico e do Sebastião, hoje batizados, urge deixar que a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo seja obedecida para que sejamos de fato livres. Creiamos, querida comunidade, em Jesus Cristo e que a sua verdade nos liberte hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.